Sejam bem-vindos a mais um Conversas Tributárias, diretamente aqui do Tax Group. Eu tenho hoje um grande prazer de receber o André Porto Alegre, um dos maiores conselheiros de escritórios jurídicos do Brasil. Ajudou a assessorar, a formar e mentorar a governança corporativa dos escritórios em prol do crescimento. E hoje, André, você é muito bem-vindo aqui no nosso talk do Tax Group. Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Uma honra estar aqui, Luiz, conversando contigo. Que coisa boa. Ficamos muito felizes. Com certeza a audiência que está prestando atenção agora vai entender como escalar escritórios de advocacia numa pauta que é uma pauta de futuro. E que é uma pauta que eu vou te provocar aqui, porque eu sei que você é autoridade no tema e vai compartilhar o teu conhecimento conosco. A questão da governança, né? Escritórios de advocacia, advogados se unem, né? Por complementariedade, muitas vezes, de tarefas e de áreas, né? Como é que um escritório de advocacia pilota um crescimento organizacional, garantindo perenidade do escritório através de uma boa governança? Como é que você tem visto isso como uma visão de futuro para os escritórios? Olha, Luiz, se fosse exclusivamente por complementariedade, quem sabe a gente teria uma situação melhor na advocacia brasileira do que hoje. Na realidade, os escritórios surgem um pouco por afinidade. A complementariedade, ela facilita a governança, a afinidade não. E por isso é que nós temos um problema hoje, uma questão hoje a ser resolvida no mercado da advocacia de uma maneira geral, que é estabelecer níveis de governança nas sociedades de advogados. Isso não é explícito. A gente deve estar vivendo, Luiz, hoje a gente supõe que assim uma mudança geracional. E você que acompanha os escritórios de advocacia sabe que nós estamos vivendo essa transição geracional. Então há uma demanda crescente, cada vez mais forte, de aspectos de governança, exatamente para que se consiga garantir essa sucessão. Porque você só consegue fazer sucessão de escritórios de advocacia se você tiver governança. Então, nós estamos vivendo muitos sócios fundadores saindo ou tendo a necessidade de sair. E aquelas idades que eram estabelecidas antes e que pareciam para os sócios, Luiz, distantes. Vou sair quando fizer 60 anos, vou sair quando fizer 65 anos, 70 anos, chegaram. E elas têm e aí você tem um problema efetivamente real para ser resolvido. Nós estamos nesse processo agora. Eu poderia citar uma dezena, quem sabe 2 dezenas de escritórios que estão vivendo exatamente esse momento. A chegada de sócios fundadores em um determinado patamar etário, já natural para sua aposentadoria, e que se veem, então, compelidos, né? Se vê então envoltos na necessidade de estabelecer instâncias de governança. E aí é muito difícil, porque aí você vai ter que decidir quem é que vai mandar. E isso sempre é um desafio, né? São decisões de poder, muitas vezes, nos escritórios. Decisões de poder que envolvem, Luiz, desculpa só, porque aí tem 2 questões que a advocacia trabalha com muita dificuldade. Os direitos políticos e os direitos econômicos. Isso é uma coisa curiosa, porque é muito curioso essa questão que na governança da advocacia você tem cada cabeça um voto. Parece muito bonito e muito democrático, você já deve ter ouvido isso, né? Aqui na Fenaló, não. No nosso escritório, cada cabeça um voto. Sim, aí uma cabeça tem 70% das cotas, a outra tem 5%. Como é que funciona essa questão? Então, isso é uma questão de diferença entre direitos políticos e direitos econômicos. E é isso que, na realidade, a gente enfrenta na implantação de modelos de governança. E qual é hoje, para que a nossa audiência, nós temos hoje no Tax Group 250 escritórios, majoritariamente são escritórios jurídicos, e enfrentam esses desafios. São escritórios em franco crescimento, um crescimento exponencial nas suas regiões, né? São líderes de mercados regionais, né? Estão comandando e pilotando as principais bancas de advocacias em mercados regionais. Como é que esses escritórios poderiam olhar para qual seria o melhor modelo de governança que você entende, uma vez que afinidade é um problema? E geralmente esses colegas, esses advogados, se unem na faculdade por uma afinidade de amizade pessoal, ou às vezes amizade profissional, mas muito menos por complementariedade como é lá fora, né, nos Estados Unidos ou em outras jurisdições que a gente muito bem conhece. Qual seria a sua dica para um bom modelo de governança para esses escritórios que hoje estão nessa fase de querer crescer, porém muitas vezes travados numa governança amarrada? O que é feito o quanto antes. Na realidade, a ciência é o que você decide o quanto antes do problema.
Então, acordos de cotistas que podem ser complementares aos contratos sociais são fundamentais. A definição das regras claras de um modelo de governança e de um modelo de sucessão. Então não tem, porque o problema é temporal, Luiz. Porque você só vai resolver isso quando há um desentendimento, quando seria ótimo você resolver isso quando está tudo bem. Quando está tudo bem é tudo maravilhoso, eu consigo decidir. Olha, Luiz, nós vamos ser sócios, será que com 65 anos a gente se aposenta? Será que a gente reserva uma parte do nosso lucro para fazer uma previdência privada? Será que a gente tem, quer dizer, você consegue definir determinadas coisas. Agora, quando chega na hora do desentendimento, quando chega na hora do falecimento, né, da morte de algum sócio, e nós temos um problema na advocacia, porque o modelo da advocacia brasileira, ele não é uma sociedade empresarial, ou seja, você não tem sucessão sobre o ponto de vista familiar, né? Não há hereditariedade nas cotas de um escritório que pode ser o provedor de uma estrutura familiar inteira. Então a minha dica, independente do modelo, Luiz, assim, pense nisso antes. Converse com o seu sócio antes. Defina aquilo que faz sentido para a sua sociedade. Para a sua sociedade, né? O que faz sentido? Faz sentido isso, eu quero aquilo, né? Como é que ficam os herdeiros? Como é que fica... Então, o melhor modelo é aquele que é feito primeiro. André, deixa eu te perguntar, para a gente caminhar para o nosso fechamento aqui, talvez uma das perguntas polêmicas desses, talvez uma dezena ou 20 escritórios que hoje estão enfrentando no Brasil o desafio sucessório, né? Como é que eu aproveito o melhor desse fundador do escritório para que ele continue, talvez, apoiando a entidade jurídica do escritório com o seu relacionamento, com o seu pertencimento social? Porque imagine que cada sócio de um escritório desse, que é um fundador e que, sei lá, hoje está com seus 60 ou 65 ou 70 e essa idade chegou, né? Foi lá previsto no acordo de sócios que quando chegasse os 70 a aposentadoria ocorreria. Qual é o melhor modelo de saída desse founder, desse fundador, e como que os sócios que ficam podem melhor aproveitá-lo para que ele possa apoiar a jornada de quem fica? Bom, sem dúvida nenhuma, aquele modelo que respeita o fundador como fundador, né? Como uma figura importante que liderou durante um determinado período esse processo. Então essa é a questão, uma questão quase que de respeito mesmo, né, Luiz? A gente está falando de respeito. Alguns escritórios fazem acordos de prorrogação. Quer dizer, mesmo que a aposentadoria chegue e que os direitos econômicos e políticos já tenham sido encaminhados, há uma possibilidade de você continuar atuando no escritório, e grandes escritórios brasileiros trabalham dessa maneira, exatamente respeitando a figura desse profissional que durante tanto tempo se dedicou, né? Então existe isso. Pouquíssimos escritórios no Brasil de grande porte, isso é uma coisa curiosa, obrigam uma quarentena, você não tem uma limitação. Então também é uma questão curiosa, porque alguns fundadores fundam os seus próprios escritórios, muito pequenos, que não são concorrentes necessariamente, mas carregam alguns clientes tradicionais, alguma coisa assim. Então você tem modelos. Mas a melhor dica para esse fundador e para quem está no entorno dele é preparar a liderança do escritório. Eu acho que esse é o grande segredo. A gente tem que preparar a liderança. A gente tem que preparar as nossas sucessões, se nós queremos a perenidade. Às vezes eu tenho, né, todos falam que querem, né? Eu fico sempre meio desconfiado como é que funciona isso, né? Porque, enfim, mas vamos supor que seja legítimo esse desejo. Então, prepare, já localize entre os seus pares quem é que poderia assumir, quem é que pode compartilhar essa liderança. Ela não precisa ser única. Não há nada escrito que há necessidade de uma única pessoa. Então como é que você consegue, quer dizer, preparar isso? Você vê que o tempo aí é um grande aliado de todo esse processo, né? É decidir as regras antes, é ir olhando para isso. Quer dizer, eu acho que a ideia está em antecipar todas essas situações. Sensacional. Que aprendizado que a gente está tendo aqui. Nossa audiência, e o André traz isso com clareza, porque vive, né, André?
vive o dia a dia dos escritórios de Diariamente. grandes bancas, diariamente, em conselho de grandes bancas jurídicas, um ícone do mercado. Então, muito obrigado por estar aqui conosco no Tex Group, viu? Obrigado e parabéns, né? Parabéns por esse trabalho, parabéns por essa pulverização que eu acho tão fundamental, Luiz. Para mim, você é um exemplo exatamente, e o Tex Group, do tamanho do Brasil, né? Eu acho que você é a tradução exata do que significa ter um país com 5.700 municípios, 8 milhões de quilômetros quadrados e 215 milhões de brasileiros, tirando os números de advogados, que são tremendos, né? São gigantescos também. E você tem uma preocupação que está no teu DNA, que está na cultura do Tex Group, que é atingir esse país como um todo. Parabéns. Essa é a nossa missão. Eu Vamos tenho juntos. certeza. Vamos lá. E muito obrigado pela participação aqui conosco na Fenaló. Obrigado e parabéns. Até a próxima. Até mais. E acompanhe outros e mais vídeos do Conversas Tributárias aqui, direto do nosso estúdio da Fenaló.